Vamos ver se ele abre alguma coisa aqui. Tá, já está dizendo que está gravando na nuvem já, gente. Estamos gravando. Então, vamos dar o mood aí, vamos começar, gente? Estamos te vendo, Brandão, nós só não te ouvimos. Cássio, dá um mood aí para poder, gente... Ó, eu vou mutar todo mundo, aí você tira o seu aí, Rosana. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, né, que estamos organizando. E esse encontro foi baseado num documento, né, A Promessa da Paz Mundial, e esse documento ele foi publicado pelo órgão máximo da Fé-Bahá'í, que é a Casa Universal de Justiça, e no Ano Internacional da Paz, em 1985. E esse documento ele foi entregue a autoridades e pessoas proeminentes na época, no mundo inteiro, né? A Fé-Bahá'í, né, que tem esse órgão máximo, que na verdade escreveu esse documento, a Fé-Bahá'í, ela é uma religião independente, com suas próprias leis e escrituras. Seu ensinamento básico é unidade e paz. A Fé-Bahá'í surgiu na antiga Pérsia, hoje é atual Irã, e em 1844 foi o início da Fé-Bahá'í. A Fé-Bahá'í, o fundador da Fé-Bahá'í chama Bahá'u'lláh, que em português significa a glória de Deus. Nós acreditamos em 3 tipos de unidades, né? A unidade de Deus, a unidade das religiões, que a base de todas elas é o mesmo Deus, e a unidade da humanidade. No fundo, nós somos um povo só, uma humanidade só, né? E a Fé-Bahá'í, ela é a segunda religião mais espalhada no mundo entre as religiões independentes, como o judaísmo, o cristianismo, o budismo, né? O hinduísmo, o islamismo. Então, ela é a segunda mais divulgada. Ela é mais recente, né? E é a mais divulgada. Ela está estabelecida em mais de 100.000 localidades, em praticamente os países, territórios ao redor do mundo. No Brasil, somos cerca de 57.000 membros. Desde a fundação da Organização das Nações Unidas, a Fé-Bahá'í ela serve como órgão consultivo. Então, todas as questões de paz, de unidade mundial, os princípios da Fé-Bahá'í, está todo voltado para essa questão da paz e unidade. Então, dessa vez, a gente organizou de uma forma diferente, onde todos os amigos, demos oportunidade para todos os amigos poderem colaborar, e ficamos muito felizes de ter recebido comentários, textos, áudios, e vídeos, né, de amigos falando a respeito do assunto de hoje, que eu vou pedir o Beto para só ler qual foi o assunto e agradecer uma relação de nomes que a gente gostaria de estar lembrando aqui e agradecer cada vez mais. E depois que o Beto fizer essa leitura para a gente recordar qual foi o tema do nosso encontro, aí eu vou passar a palavra para o nosso amigo Cássio, que vai conduzir toda essa conversa, esse nosso encontro de hoje. Então, espero que todos aproveitem o máximo que puder e colaborem cada vez mais. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Eu vou passar a leitura do texto introdutório da nossa palestra. É tempo de mudança. Que tal começarmos hoje? De um lado, avanços científicos e materiais, progresso e a evolução social do planeta, que oferecem meios para a administração da vida complexa de um mundo unido. De outro, persistem barreiras, preconceitos, interesses mesquinhos dominando nações e as relações entre seus povos. Então, esse foi o texto que nos levou, está nos trazendo essa palestra. E nós gostaríamos de agradecer as pessoas que enviaram seus comentários, seus áudios e seus vídeos, que são a Catiúce, de São Gabriel da Palha, a Carol, de São Gabriel da Palha, o Álvaro, o Léo, também de São Gabriel da Palha,
Marcos de Vitória, o Jairo de São Gabriel da Palha, Aline Machado e João Colombe, também de São Gabriel, Abel e Alana Gariani, de Vila Velha, Maria Vitória, de João Pessoa, Tânia Marins, Mariana Freitas, Saed Perim, doutora Kátia, doutora Ana, professor Adriano dos Santos e Sheila Barros, de Vila Velha. Tá? Agradecemos a todos e contamos com as suas opiniões para as próximas palestras que virão. Obrigado. Agora passo a palavra para o nosso companheiro Cássio. Desmuta seu microfone, Cássio. Agora. Obrigado, Beto. Obrigado, Rosana. Obrigado pelo convite aí do grupo, né? Me disseram, a gente vai fazer uma palestra, um bate-papo, né? Até agora a gente nem sabe, nem definiu o que é, né, Beto e Rosana, né, e Paulo. A gente está aqui. Vamos se divertir, vamos nos divertir lá com essa turma, né? Mas a palavra de divertimento aqui, na verdade, é que seja uma coisa construtiva, uma coisa que seja prazerosa, leve ao mesmo tempo, mas de uma profundidade muito grande, que é o que a gente está precisando nessa época, né, de hoje em dia. Então, a gente utilizou todos os comentários, os vídeos, os áudios que vocês mandaram, foram riquíssimos, ok? Talvez eu cite um ou outro específico aqui e tal, mas mesmo que eu não cite, quem mandou seu comentário vai ser... ele está falando isso porque eu mandei o meu comentário, né? Então, a gente montou toda aqui uma sequência para discutir o assunto, né? Para introduzir primeiramente o assunto, com a visão Bahá'í sobre esse tema tão importante, tão profundo ao mesmo tempo, mas que ele foi induzido, né, digamos assim, ele vai ser guiado de acordo com os comentários que vocês fizeram. Os comentários de vocês causaram muitas percepções para a gente, né, deixaram a gente muito, muito feliz com relação a esse evento, né? Então, a gente teve várias opiniões. Muitas delas, a maioria, basicamente todas elas, né, concordam, né, que esse momento que a gente está vivendo, né, de avanço tecnológico, né, e da questão daquilo que promove realmente a paz, existe um distanciamento aí que a gente deve fazer esse alinhamento, esse equilíbrio, né? Mais uma coisa, aí eu nem comentei com o Paulo e com a Rosana, com o pessoal aí, com o Beto, mas eu percebi uma certa descrença, né, nos comentários que vocês fizeram. Eu senti que a gente está pouco esperançoso com relação à concretização da paz, né? E aí é onde entra a visão Bahá'í, logicamente, né, porque a visão Bahá'í é a visão justamente que diz que isso é inevitável. A paz mundial, a unidade mundial é inevitável, ok? Então, por isso que eu falei que a gente vai se divertir aqui, porque a gente vai tentar, através desse momento aqui, resgatar, né, ou aumentar a crença, ou melhor ainda, a esperança de todos nós aqui nessa empreitada, né? E como todos falaram, né, nos comentários foi unanimidade, todo mundo falou, passa por questões de mudança própria. Você transformar-se, você é a sua própria mudança. Você é a mudança e você é o responsável por se mudar, por se transformar nisso aí. Isso foi todo mundo unânime, né? A gente não precisa se preocupar com isso aí já está todo mundo bem entendido nesse assunto. Porque é isso mesmo, né? A sociedade, a civilização, ela é toda construída com viés coletivo, mas ela passa pelas relações entre os indivíduos. A cultura, a civilização é isso, né? A forma como a gente se relaciona individualmente, né? Então é isso que a gente vai colocar para vocês aqui. E, gente, uma coisa importante colocar aqui. Esse é um evento que está sendo promovido, né, pela fé Bahá'í, que é uma religião. Mas eu não quero aqui ser proselitista, ser pedante, né? Então não é uma questão aqui. Simplesmente a gente vai colocar a visão Bahá'í sobre esse tema e, principalmente, a gente vai cruzar com informações, né, de muitas outras fontes de conhecimento, em que, inclusive, nos comentários, alguém falou, gente, esse negócio de paz, esse tema,
isso deve ser uma coisa assim que deve abranger conhecimento de muitas fontes, né, de conhecimento, e é verdade, é verdade. Se você disser que a religião é a única saída, não, não é a única. A ciência, não, também. A espiritualidade, não há mudança, não. A polícia, não é nada disso. Mas todo um conjunto de tudo isso funcionando ao mesmo tempo, baseado no mesmo viés. E esse viés que a gente quer comentar aqui hoje com vocês. Independente da cultura, da religião, a gente vai se identificar com esses elementos aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Eu gostaria de começar essa introdução. Eu gostaria de fazer uma introdução primeiro sobre esse tema, para demonstrar a visão Bahá'í disso tudo. Depois eu vou provocar vocês aqui em algumas percepções, né? Colher de vocês outros comentários, né? Mas a partir dessa introdução que a gente fizer aqui. Vamos lá. Bom, eu quero compartilhar uma visão Bahá'í aqui. Tem um texto de Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá ele é filho de Baha'u'lláh. Baha'u'lláh é o profeta fundador da fé Bahá'í. Abdu'l-Bahá, pelos Bahá'ís, ele é considerado o exemplo perfeito de vida Bahá'í. Abdu'l-Bahá colocou todo o ensinamento de Baha'u'lláh em prática. Ele escreveu a forma prática de se consolidar tudo aquilo que Baha'u'lláh escreveu em linguagem profética, poética, né? Espiritual. Ele colocou isso de uma maneira muito concreta para a gente. Ele concretizou tudo aquilo através dos seus atos e daquilo que dos ensinamentos que ele colocou para a gente lá. Então, um Bahá'í, ele tem que olhar para a figura de Abdu'l-Bahá para modelar a sua própria vida. A gente considera Abdu'l-Bahá como o exemplo perfeito de vida Bahá'í, né? Mas o profeta fundador é Baha'u'lláh, o seu pai. Abdu'l-Bahá, em uma das palestras, ele viajou, ele era persa, né? Mas depois que ele conseguiu se libertar da prisão, porque ele ficou preso dos 9 aos 60 anos, né? Mais ou menos. Então, quando ele consegue se livrar da prisão, porque ele simplesmente defendia a paz, né? Esse era o grande pecado que ele cometeu, ele saiu em viagem pelo Ocidente, para justamente fazer a promulgação da paz mundial. Inclusive, tem um livro chamado A Promulgação da Paz Mundial, que é um compilado de palestras que ele deu em Paris, em Londres, né? Na Europa e na América, justamente a promover isso. E tem um trechinho que eu quero comentar com vocês aqui, para poder iniciar o papo da paz. Ele diz assim, ó: todas as coisas criadas são expressões da afinidade e coesão das substâncias elementares. Olha só, existem então substâncias elementares que são pontos, e a unidade é quando essa afinidade ela se expressa. Então, a expressão da afinidade entre entre substâncias elementares causa a unidade. Vamos lá. E a inexistência e a ausência de sua atração e harmonia. Ok? Bom, vários elementos se unem harmoniosamente na composição, mas quando esses elementos se tornam antagônicos, repelindo uns aos outros, o resultado é decomposição e inexistência. Tudo participa desta característica e está sujeito a este princípio, pois em todos os graus e reinos, a base criativa é uma expressão ou resultado do amor. Quando o amor deixa de existir, a unidade ela deixa de existir, né? Se o mineral, né, ele tem lá os seus elementos químicos, né, os seus átomos que se unem por afinidade, o mineral existe, a pedra, a rocha, né, e tudo mais. Quando essa afinidade, no caso química, deixa de existir, o resultado é decomposição, ou seja, a inexistência daquilo lá. Então, Abdu'l-Bahá afirma que esse princípio da natureza, que nós percebemos muito claramente na natureza, ele é um princípio da vida como um todo, o universo funciona todo assim, a nossa vida, as nossas relações funcionam dessa vida. Né? Tudo bem, ele está falando de afinidade química, no caso do mineral, mas nós estamos falando aqui da nossa relação, da questão da construção da paz, que essa afinidade não é nada além do amor. Tá? Nada além do amor. O amor é o único meio que você pode assegurar a paz e a unidade. Não tem outro meio. Tá? Beleza. Mas por que falar de unidade? Porque unidade e paz são coisas diferentes. Um é condição da outra, uma é consequência da outra. E aí vem Baha'u'lláh, quer dizer, antes até de Abdu'l-Bahá falar essa frase, né? Baha'u'lláh diz assim: o bem-estar da humanidade, sua paz e segurança são inatingíveis
impossíveis, né? A não ser que, primeiro, sua unidade seja firmemente estabelecida. Unidade é uma coisa, paz é outra coisa. A paz é consequência primeiro da unidade, tá? E essa unidade, ela depende de vários elementos, né? Quer dizer, esse amor, ele existe, ele une as coisas a partir de vários canais, digamos assim, né? Que fazem esse efeito da coesão, né? Da existência. E, justamente, talvez, será que a tecnologia, né? Os meios de transporte, né? Os meios de comunicação, eles ajudam nessa percepção de que somos um planeta só? Né? Lógico, totalmente. Se a gente pensar dessa forma, né? Como que, por exemplo, há 2, 3 mil anos atrás, um profeta de uma religião qualquer outra religião, ele chegaria e falava assim, gente, você tem que amar o outro ser humano que vive naquele outro país do outro lado do mundo lá, como se fosse seu irmão. Ele nem sabia que existia outro lado do mundo. Né? Se a gente pensar assim, um ser humano que vivia nessa época, 2 mil, 3 mil anos atrás, qual era a distância que ele percorria a partir do seu ponto de nascimento? Ou seja, o indivíduo nascia nessa cidade aqui. Até o final da sua vida, qual que era a distância máxima que ele percorria até ele morrer? Levando em consideração os meios de transporte, né, que existiam na época, que eram o quê? Lombo de animal, né, a pé, né, viação canela. Então, a distância que esses seres humanos, em média, percorriam era baixíssima. Esses dados até existem, tá? Tem pesquisa para isso. Só que assim, a gente não precisa nem dessa pesquisa, a gente consegue ter certeza que era uma distância ridícula, ínfima, mínima, comparada à nossa realidade de hoje em dia. Né? Quantos de nós aqui já fez viagens interestaduais, viagens internacionais? Nós ultrapassamos e muito essa distância onde os seres humanos daquela época conseguiam atingir, estar fisicamente e presenciar coisas muito diferentes do que eles eram. Então, se o ser humano naquela época não conseguia atingir longas distâncias, qual que era a chance dele ver alguma coisa muito diferente dele, ou da sua família, ou do seu vizinho? Mínima. Né? Então, nós estamos vivendo um momento onde essa visão ela é possível, é necessária, inevitável. Nós sabemos hoje em dia que existem seres humanos num todo, né, que é o planeta Terra, e que esses seres humanos, né, eles têm as suas diferenças, ok? Então, essa unidade, ela é possível hoje em dia, sim, pelas questões do avanço tecnológico, né? Então, já que nós estamos vivendo em outros tempos, né, muito diferente daqueles tempos onde os seres humanos viviam, né, há milênios atrás, né, digamos assim, aí onde entra uma visão Bahá'í também, que ajuda a gente a construir essa visão de unidade. Tá? Que aí eu vou projetar uma tela para vocês aqui. Eu não fiz uma apresentação, mas eu fiz uma apanhada aqui no PowerPoint, só para ilustrar alguns momentos dessa nossa introdução aqui, para a gente poder falar. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, para que a gente possa ver isso aqui um pouco mais claro. Vamos lá. Isso aqui, ó. Vamos lá. Tá todo mundo vendo minha tela aí? Ok. A visão Bahá'í é que todas as religiões são verdadeiras, tá? Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito beneplácito, né, e tal, ele simplesmente mandou, de tempos em tempos, professores divinos que vieram até nós, né, que se tornaram carne e habitaram entre nós para nos ensinar a como fazer as coisas, a como evoluir. Né? E essa evolução, ela tem que começar da mesma forma como o ser humano, ele aprende, por exemplo, desde a sua infância. Né? Então, inclusive, essa é uma comparação que esse documento da Casa Universal de Justiça faz. Ele compara a evolução humana, né, com a evolução da humanidade toda, como a evolução de um indivíduo, que passa pelos estágios de infância, né, de adolescência, de juventude, e na sua maturidade, que é a vida adulta. Cada etapa dessa, da vida de um ser humano, passa justamente por capacidades e necessidades diferentes. E aí o que Deus faz, segundo a visão Bahá'í? Ele manda
um manifestante divino para guiar a humanidade naquilo que ela tem capacidade para entender, para suportar. Inclusive, esse é um termo, suportar, né? É um termo que Cristo usa lá no Evangelho, e também de acordo com as necessidades, com a capacidade e com a necessidade que nós temos. E aí, onde entra, né? As várias religiões mundiais que construíram tudo isso que hoje em dia nós chamamos de mundo. Todas as civilizações são frutos dos valores que foram colocados por essas religiões. Então, nós temos lá, há 3.000 anos antes de Cristo, Krishna, no hinduísmo, a principal figura profética, né? O hinduísmo. Na Mesopotâmia, Abraão, há 2.000 anos antes de Cristo. No Egito, Moisés, há 1.500 anos antes de Cristo. Na Pérsia, Zoroastro, uma religião que poucas pessoas conhecem, né? Inclusive, se você ler lá os escritos de Zoroastro, você vai saber que os 3 reis magos da revelação cristã, citados na revelação cristã, eram sacerdotes zoroastrianos, que, seguindo as orientações de Zoroastro, procuravam o prometido através da estrela. Né? É impressionante. Tá? Na Índia, há 500 anos mais ou menos antes de Cristo, Buda. Né? Na Palestina, né, no ano 1, há 2.000 anos atrás, Cristo. Na Arábia Saudita, no ano 622 depois de Cristo, Maomé, com a revelação islâmica. Né? 1844 é quando surge a revelação Bahá'í, mas com uma religião antes, que é a fé Babi, com o Bab, né? Que é o precursor da fé Bahá'í. E logo depois, em 1863, 19 anos depois, Bahá'u'lláh com a fé Bahá'í. Essa evolução toda, né, ela acompanhou também, não de maneira precisa, lógico, né, de acordo com o que eu vou colocar aqui, mas tem uma relação muito, muito legal com a questão dos valores, ok? Dos valores. E que eles são cumulativos, digamos assim, nessa visão Bahá'í, né? Lógico, a gente colocou como ilustração, gente, isso não é um dado preciso, mas é só para uma ilustração para a gente poder entender qual é a visão Bahá'í. Então, vamos lá. Se Krishna, por exemplo, ele falava sobre o amor, ok? Abraão, ele não deixou de falar do amor, só que ele introduziu um conceito novo, o conceito de Deus único, ok? Se você olhar a revelação, o hinduísmo como ele é hoje em dia, tem muitos deuses para todos os lados, né? Para cada deus, cada sentido, cada parte tem um Deus que representa aquilo. Abraão chega e diz, não, Deus é um só. Né? Moisés falou de amor, falou de Deus único, só que colocou o conceito de justiça, e por aí vai. Né? Zoroastro, além da justiça, né, acumulada até Moisés, falou também da moral. Né? Os zoroastrianos eram tidos como as pessoas que eram honestas. Tem um filme chamado O Físico, The Physician. Né? É um filme que está no Netflix aí, que você pode assistir em qualquer lugar de maneira fácil. Ele mostra justamente essa relação entre o judaísmo, o cristianismo e o zoroastrianismo. Né? Que fala quem são os zoroastrianos. Buda, né, vai pensar em renúncia. Né? Aquele monge que se afasta de tudo, abre mão de todo o conforto material para viver no mosteiro lá, né, renunciando a todos esse tipo de coisa. Então, Buda trouxe o conceito de renúncia para a gente. Cristo não falou que, diferente da questão da renúncia, ele falou, abra mão desse mundo. Né? Esse mundo está no maligno. Né? É um termo que João usa lá para explicar os ensinamentos de Cristo. E só que ele introduziu o conceito de perdão. Quer dizer, o próprio sentido da revelação cristã é justamente a questão do perdão. Ou seja, Cristo veio para a remissão dos pecados, para perdão dos pecados da humanidade como um todo. Né? A Arábia Saudita, né? Maomé, a submissão. A palavra Islã significa submissão. O máximo grau que um ser humano pode atingir, segundo a revelação islâmica, é a máxima, total submissão à vontade de Deus. Tá? O Bab e Bahá'u'lláh não falam nada diferente disso, né? Mas eles dizem que todas essas características fortes, né, marcantes de cada religião, são mais do que necessárias para construir aquilo que nós queremos, né? Que é justamente a unidade mundial. Então não vem falar de unidade mundial se você não falar de unidade de raça, de unidade de gênero, de unidade de crenças religiosas, não dá para falar. Esse assunto ele é amplo, ele depende daquilo, né, como alguém falou lá nos comentários, ele depende de muitos conhecimentos, né, que todos eles apontam para esse mesmo viés, né, da questão da unidade. Tá? Então vamos lá. Agora, um outro detalhe, eu não vou projetar para vocês aqui agora. Não, eu vou projetar assim, vamos lá, vou colocar aqui. Essas palavrinhas que estão aparecendo embaixo aí agora, tá, dessa apresentação, é o seguinte. Isso aqui também não é um dado preciso com cada revelação, tá?
mas é só para dizer como que nós, seres humanos, evoluímos na questão da unidade. Tá? Então, vamos lá. Nós saímos de quando vivíamos como indivíduos que nos unimos em famílias, ok? E essas famílias que se uniam por laços sanguíneos, né? Elas se protegiam dentro desses laços de sangue. Então, os indivíduos da família se tornavam mais fortes porque, por laços de sangue, eles estavam unidos. Agora, quando vinha uma outra família atacar essa primeira família, as duas entravam em guerra para disputa de recurso e território. Ok? Só que aí passaram-se milhares de anos, dezenas de milhares de anos, e aí agora as famílias perceberam que, se unindo com outras famílias por outras questões que unificavam essas famílias, elas se tornavam mais fortes quando elas se tornavam clãs, tribos, aldeia, na sequência aqui, né? Então, uma aldeia formada por várias famílias era muito mais forte para se defender contra as famílias que vinham atacar. Só que aí a ideia colou para todo mundo, né? Então, todas as famílias se uniam em aldeias, e agora a guerra era de aldeia contra aldeia. E depois as aldeias se tornaram tribos, né? Várias aldeias, mas da mesma tribo. Elas se uniam para defender das aldeias que vinham atacar. Mas a ideia, de novo, cola, né? E aí a guerra é entre tribo contra tribo. E por aí vai. Aí surgem os clãs, surgem o conceito de cidade. Olha como é que o conceito de unidade social vai cada vez mais aumentando. Gente, o ser humano ficou cada vez mais unido ao longo da história. Ao longo, talvez, da pré-história, inclusive, né? E do período histórico também, mais ainda, depois que nós descobrimos, né, que nós somos inteligentes, que nós aplicamos isso no dia a dia, né, essas percepções só aceleraram. Tá? Cidade. Vamos chegar. Eu sei que tem gente em São Gabriel da Palha, aqui, uma cidade aqui vizinha aqui de Vila Velha, aqui no Espírito Santo. Se eu chegar para algum de vocês, ok? E falar assim, gente, Vila Velha decretou guerra contra São Gabriel da Palha. E agora? Vocês vão dar risada na minha cara. Por quê? Porque não se concebe mais, ninguém mais consegue acreditar num absurdo desse, que uma cidade entre em guerra com a outra. Porque nem exército eles têm. Né? Por quê? Eles abriram mão de parte da sua autonomia, abriram mão de parte da sua soberania, se desmilitarizaram e agora eles conseguiram se unir em nação, que é o nosso conceito que nós temos hoje. O que as nações fazem com as nações hoje em dia? Uma com a outra. Então, nós evoluímos muito, né? Desde a nossa existência, falando só com relação ao período histórico, né? Dos últimos 5, 6, 7 mil anos, aí, mais ou menos. Né? Então, nós evoluímos, sim, muito. Né? E, tá, um detalhezinho que eu queria falar. Aí tem um dado preciso aqui, tá? O conceito de nação, ele foi criado por Maomé. Maomé, quando pegou, unificou todas as tribos daquela região lá onde aconteceu a sua revelação, ele cria o conceito de nação. Maomé, Muhammad, criador, o profeta fundador do islamismo, ele é considerado como o fundador do conceito de nação. Tá? Olha só que legal. E tá aí, né? Tá lá, a palavra nação tá debaixo aí da revelação islâmica. Ok? E o que Bahá'u'lláh diz agora? Gente, esquece. Nação, vocês já atingiram esse conceito. E agora você tem que pegar e oferecer essa mesma simpatia que você tem para com seus compatriotas para os cidadãos de qualquer parte do mundo, porque ele é tão ser humano quanto você. Será que nós temos essa capacidade de entender isso hoje em dia? A capacidade, sim, né? E aí, muitos dos relatos de vocês colocaram que a gente se perdeu, né, nessa história aí, né? Estamos perdidos, não conseguimos achar ainda, né, esse viés e tudo mais. Né? O que está acontecendo? Né? Então, nós temos, sim, um gap, logicamente. Né? Então, se nós pensarmos no mundo de hoje em dia, nós já somos um só, em termos materiais. Em termos de meio de comunicação, meio de transporte, quanto tempo você demora para atravessar o Oceano Pacífico, ou Atlântico, ou Índico? Né? Ah, cara, nossa, são 10 horas. Gente, 10 horas não é nada. Né? Abdu'l-Bahá demorou 2 meses, 2 anos para sair lá da Pérsia, atravessar, chegar na Europa, para chegar nos Estados Unidos e voltar. Né? Porque o barco naquela época era vapor. A gente fala hoje em dia aí de aviões a jato, que viajam mais ou menos de 850 a 1.000 km por hora, talvez até um pouco mais. Né? O mundo é um só.
em termos de meios de comunicação, meios de transporte, em termos materiais, em termos de tecnologia, nós já temos essa percepção. E a gente está falando aqui agora, e se qualquer pessoa de qualquer parte do mundo entrar no link que nós mandamos, fala ao vivo e a cores com a gente aqui, tal, sem pagar um tostão por essa comunicação. Né? A questão de décadas atrás, quanto custava uma ligação internacional? Ninguém mais paga isso hoje em dia, né? Graças a essa unidade que foi oferecida justamente pelo desenvolvimento material da humanidade. Né? Então, esse é o tom que nós temos que pensar hoje em dia, né, sobre essa questão da unidade. Né? Deixa eu voltar aqui para que a gente possa... Como é que eu volto aqui, hein, gente? Deixa eu ver se eu... Ah, tá aqui. Stop, share. Pronto, voltei. Estou aprendendo. Tá? Então, nós temos que pensar nisso, né? Nessa questão do nosso momento histórico, que nós estamos vivendo aqui agora, mas como estamos vivendo aqui no momento onde nós temos meios materiais, tecnológicos, científicos no sentido da física, da química, das ciências humanas, inclusive, de poder perceber isso que eu estou falando. Né? Isso que eu estou falando, isso que o Bahá'u'lláh está falando. Né? Isso que a história nos diz, que a história nos conta, está tudo interligado. Né? Se a gente pensar em ler só a história, infelizmente tem muitos autores, né, de história, muitos estudiosos, muitos historiadores, que simplesmente desistiram de perceber uma ligação entre os fatos. Então, para eles simplesmente acreditam que a história é um apanhado de fatos que vão se desenrolando de maneira aleatória. Eles não têm uma visão teleológica, né, da história. Ou seja, a história ela tem um propósito de ter acontecido daquela forma. Né? E hoje, nos dias de hoje, nós temos condições de perceber isso e acreditar ainda mais que essa tal sonhada paz mundial, através da construção, primeiro, da unidade, que passa, sim, pelo desenvolvimento material, que é necessário para isso, ela seja possível. Possível não, né, gente? Inevitável. Ok? Acho que essa é a palavra que a gente tem que martelar na nossa cabeça para que essa esperança possa brotar dentro da gente, né? Para que a gente possa reviver, né? Ressuscitar. Inclusive, se você olhar o conceito de ressurreição, né? Aquelas passagens de todas as religiões que você possa imaginar, onde o profeta ou um santo ressuscitou uma pessoa, por exemplo, né? Veja a interpretação espiritual daquilo ali. Né? Quando Jesus chama um dos seus apóstolos, ele fala assim, vem. Aí ele fala assim, não, senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Aí Jesus vira para ele e fala assim, não, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Então, quando Cristo fala Cristo, não só Cristo, todos eles falam dessa questão de morte ou de ressurreição, eles não estão falando só de morte física, não. Eles estão falando principalmente dessa questão desse reviver. E esse reviver é a gente voltar a colocar nossa energia humana, de crença, de esperança, para que isso tudo faça com que com a gente, aquela energia transformadora, eu consigo me transformar a partir daquilo que eu escolhi acreditar. Porque opção para você escolher bem a gente tem hoje em dia. Acesso à informação, informação precisa, né? Basta a gente escolher lá direitinho isso aí. Para fechar esse assunto, para que a gente possa iniciar esse nosso bate-papo, eu vou provocar vocês aqui, eu vou projetar de novo minha tela aqui para que a gente possa ter uma percepção. Primeiro, deixa eu colocar aqui em modo... Vai ficar legal. Vamos lá. Projetar minha tela de novo. Vamos lá. Ó. Gente, essa história aqui, essa curva, vamos colocar assim, né? Ao longo do período histórico, tá? De novo, não tem dado preciso aqui. Fiz isso aí ontem, mais ou menos, no zoiômetro, né? Para a gente poder fazer mais ou menos uma percepção dessa evolução. Para garantir, para explicar por que a gente não consegue acreditar nisso, entender nisso que está acontecendo. Então, vamos colocar assim, se aqui nesse eixo aqui nós tivéssemos colocado aqui o grau de unidade da humanidade, olha o que aconteceu com a humanidade por 1.000, 2.000, 3, 4, 5 mil anos. A evolução foi pequena. E aí, a partir mais ou menos aqui de meados, né, do último milênio aí que nós vivemos, né, até o ano 2000, por exemplo, metade desse milênio aí, aconteceram muitas coisas que talvez começaram lá no Renascimento, né, onde o ser humano começa a perceber que a realidade não é só espiritual,
como as religiões queriam colocar, dominar, né? Não, tem mais coisa, não é só espiritual, mas só que eles entraram na negação daquilo que era espiritual, né? E falaram, não, a verdade desse mundo é material. A religião não vale, né? O que vale é o meu telescópio que eu consigo, mas tudo bem, né? Infelizmente, gerou-se uma briga muito grande, mas a partir desses momentos históricos, nós começamos a rampar de uma maneira muito grande. Quando chegou a Revolução Industrial ainda, meu Deus do céu, aí que a gente descambou mesmo nessa evolução de humanidade, de unidade da história, né, humana. Só que aí é o seguinte, por que eu não consigo, gente, perceber isso? Gente, eu olho para todos os lados, eu só vejo desgraça. Eu só vejo ruína, eu só vejo o ser humano cada vez mais abrir mão dos seus valores. O que é isso? O Cássio está alucinado mostrando um gráfico desse aí, que nós estamos evoluindo. Eu não acredito nisso. Gente, nós estamos sujeitos a uma prisão. A nossa prisão temporal, o tempo que nós vivemos fisicamente aqui nesse mundo, ele é uma grande prisão. E nós temos uma oportunidade de fugir dessa prisão através de uma característica que só os seres humanos têm, que é a transcendência, que vem pelo intelecto, pelo conhecimento, pela ciência, pela espiritualidade, né? E aí, olha só, que doideira. Se nós pegarmos aqui e olharmos a curva real de evolução dessa unidade no mundo, né? Seja dos valores e tudo mais, ela não é essa linha bonitinha, vermelha, retinha que eu estou mostrando inicialmente. Aquela ali é só um resumo, é a média, né? Se nós olharmos essa curva, ela é toda serrilhada. E aí você que vive lá em um daqueles quadradinhos lá, que é mais ou menos uma geração de 70 anos, aí a proporção, né, de tamanho aqui eu fiz questão de colocar bem preciso para a gente saber. Olha só onde nós vivemos. E vai que você vive justamente naquele cantinho ali onde você está vivenciando a curva de decréscimo. Olha lá. O que está acontecendo? Você está vivenciando essa curva azul aqui, você está vivenciando um período de declínio de toda a história. Isso não significa que o mundo vai acabar, que o mundo é isso mesmo, que o ser humano não presta, porque não é assim. Porque se você se afasta e olha, você vê a linha vermelha. E a linha vermelha mostra que nós estamos no caminho correto, no caminho certo. Agora, só por nosso mérito? Não, né? Tudo aquilo que constrói, que faz crescer, são as coisas que, por exemplo, a religião coloca, que a espiritualidade coloca na gente. Isso só aconteceu, gente, porque nós temos essas características puramente humanas, tá? Que vão além do intelecto, que é a nossa transcendência, a nossa espiritualidade. Tá? Então, é assim que a gente tem que enxergar, né, essa escalada humana. Nós temos capacidade para isso hoje em dia, então faz todo sentido a revelação de Bahá'u'lláh quando ele fala, né? A paz é o caminho, né? Não tem outra, não é opcional, né? Então, ela... É isso, gente, eu queria colocar inicialmente para a gente aqui, para a gente poder, né, talvez equilibrar, porque Bahá'u'lláh coloca. Bahá'u'lláh não concebe, ele não aceita, ele fala, o desenvolvimento humano, ele só é possível quando tem um equilíbrio entre o material e o espiritual, ok? Se qualquer um desses dois ele desequilibra, o resultado é a curva, né, descendente, ok? Tem um estudioso russo chamado Pitirim Sorokin que ele percebe isso em toda civilização. Ele coloca esse processo da dialética, né, e tudo mais, e ele percebe que toda civilização, quando atinge o seu auge, né, da civilização, é porque ela conseguiu equilibrar, né, a relação dialógica que existe entre a espiritualidade, a transcendência, as ideias, com a questão material, sensorial, né? E toda civilização deixou de existir, entrou em processo de ruína e simplesmente foi extinta porque ela ou pesou para o lado da espiritualidade, que aí nós temos o fanatismo, né? Que nós temos o fanatismo em si, né? Outras palavras aqui que são... ou outro lado, foram para o lado do materialismo e ignoraram a espiritualidade, né? Então, quando você vai só para um lado, você erra. Quando você vai para o outro lado, somente você erra também. A realidade é complexa. Esse mundo, ele existe, né? Existe nesse mundo realidades materiais, que não podemos negar, e existem realidades espirituais, transcendentes, também que a gente não pode negar. O que seria, então, evolução humana? É quando nós conseguimos equilibrar essa balança.
entre o material e o espiritual, né? Entre o sensorial e o transcendente, né? O ideacional. Então, essa que é a nossa a ideia Bahá'í, né? Inclusive, né, vocês estão percebendo que eu estou falando de muito de gráfico, né, de matemática, de história, de sociólogo russo aqui, de civilizações, é porque um dos princípios da fé Bahá'í é que a ciência e a religião devem andar em harmonia, ao ponto de Bahá'u'lláh dizer, olha, se uma coisa te é apresentada como religião, mas não passa na filtragem da ciência, não é religião, é superstição. Olha o que um profeta fundador de uma religião fala para os seus crentes. É revolucionário. Né? É revolucionário. Porque hoje em dia nós temos capacidade para entender isso aí. Né? Beleza. E aí, nós temos... Né? O que talvez esteja impedindo? Já que o mundo hoje ele é um só em termos de desenvolvimento material, né? A gente pega um aparelhinho pequenininho na mão, que chama celular, que é um smartphone, eu consigo falar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, a hora que eu quiser. Né? Eu pego um avião aqui supersônico, vou para o outro lado do planeta em questão de poucas horas. Né? A Bolsa de Nova York dá um espirrozinho, a comunidade mundial toda fica gripada. Flores são produzidas aqui no Brasil e no outro dia estão sendo comercializadas na Europa. O mundo é um só, inegável. Mas os seres humanos continuam, né, na mania, apegados às tradições, às imitações, como Bahá'u'lláh coloca, né? Simplesmente não querem questionar as suas crenças, as suas certezas atuais. E a transformação é justamente isso, quando você tem coragem, e é um sacrifício, é uma dor muito grande, você abre a caixinha, você rasga, né, as suas certezas, né, as suas crenças atuais e questiona. Isso não significa que elas são inválidas, mas tem que ser questionadas. Né? Ok? E aí, gente, então o que impede o ser humano nos dias de hoje da gente ser unido e ficar em paz? O que vocês acham? Vamos lá, alguém. Preconceitos. Preconceitos. Ok. Quer falar mais, Denise? Não, obrigada. Não, obrigado. Tradições. Tradições? Boa, Beto. O que mais, gente? O que vocês acham aí? Tem alguém escrevendo alguma coisa no chat? Deixa eu ver o chat aqui. Como é que eu vejo o chat aqui, hein, gente? Estou apanhando de novo. Clica em cima dele. Não, mas tem alguém vendo aí? Tem alguém falando alguma coisa no chat? Não. Ah, tá aqui, ó. Tem alguma coisa aqui no chat. O que é? Já foi falado. Ah, tá bom. Beleza. Nacionalismo. Então, tá? Eu vou compartilhar, então, aqui algumas percepções que estão escritas naquele documento lá da Casa Universal de Justiça, né, chamada Promessa da Paz Mundial. O que esse documento diz para a gente com relação a isso tudo aqui? Vamos lá. Ele diz o seguinte, né? Que o racismo é um dessas travas, né? Um desses entraves é justamente o racismo. O racismo ele tem que ser plenamente extinto, né? Nós somos diferentes, sim. Eu sou branco, fulano é preto, outro é amarelo, de olho puxado, um é gordo, outro é magro, um é alto, outro é baixo. Somos diferentes, sim, graças a Deus. E essas diferenças nos fazem únicos enquanto indivíduo. Mas essas mesmas diferenças nos tornam fortes, porque aquilo que sobra em mim, que falta no outro, é complementado quando nós estamos unidos. Aquilo que falta em mim é complementado por aquilo que sobra no outro, quando nós somos unidos. Tá? Então, essas diferenças que existem de raças, de credo, vou falar de raça aqui agora, né? Já que está falando do racismo, é justamente uma das barreiras que nós temos que transpor esse tipo de coisa, né? E no Brasil, a gente vive um momento onde talvez isso não seja um papo tão evidente, né? Mas a gente ainda consegue identificar sutilezas, né, do nosso relacionamento, da nossa cultura,
da nossa... que mais? Sei lá, que apontam, que alimentam, continuam alimentando essa crença ultrapassada, que nem deveria ter existido, ultrapassada não, né? Que nem deveria ter existido, de que possa existir um ser humano inferior porque ele é de uma cor, de uma raça, porque é de um país diferente. Né? Outro problema disso, aí esse aqui eu vou deixar por último, que ele talvez seja meio polêmico. Mas vamos lá. A intolerância religiosa. Tá? E aí, o que vocês acham da intolerância religiosa ou da tolerância religiosa? Será que isso tem relação com a construção da unidade e da paz? Aonde que isso entra como importante? O professor Adriano mandou um vídeo dizendo, né, falando lá sobre a filosofia Ubuntu, né, que diz assim: eu sou porque você é, e você é porque nós somos. Ok? Não é isso, professor? Né? Essa frase, ela é profundíssima, porque ela fala de uma questão que relaciona um indivíduo com o outro, mas também que aponta o mecanismo de transformação cultural. Ok? Ou seja, eu sou porque você é. Então eu dependo de você. Eu sou o que você é porque você me ensinou a ser. E você é porque nós somos. Nós te ensinamos a ser quem você é. Né? Ou seja, tem outra tradição também na filosofia iorubá, africana, eu não sei dizer, mas diz o seguinte, né? É necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. Ok? Uma aldeia inteira. E aí, se eu, por exemplo, fecho os olhos, porque isso vem talvez de uma tradição religiosa que não é a minha, inclusive até por questões de racismo, né? Ela seja tão intolerada, ok? Eu fecho os olhos para um conhecimento, uma crença que faz toda a diferença, ok? Olha só como é que as coisas são interconectadas, né? Parece que intolerância religiosa, racismo e todas aquelas outras coisas que ainda vou falar aqui e tal, parece que elas estão todas no mesmo bololô, no mesmo bolo, né? Porque estão, ok? A sensação que eu tenho, Cássio, quando você falou da questão do racismo, né, e linkando com o preconceito com religião, Sim. a respeito dessa manifestação de uma certa intolerância, né, e eu me recordei de um fato que aconteceu há alguns anos atrás, né? Eu estava lendo um texto a respeito da escravidão e dos efeitos perversos que teve no Brasil, em função de que, com a abolição da escravidão, as pessoas negras afrodescendentes foram simplesmente colocados para fora dos seus locais onde tinham algum tipo de serviço e algum tipo de apoio, né? E começaram a ocupar as periferias, né? E como as pessoas dessa descendência, né, no nosso país acabaram, geração após geração, ocupando os piores lugares da sociedade, né? E aí eu fui num supermercado aqui no Jardim da Penha, né? Eu moro próximo da UFES, né? E fui levar minha filha. E aí, depois de ler o texto, né? E aí eu estava andando no supermercado e eu cheguei para pagar no caixa, né? E aí eu comecei a observar no supermercado, é o supermercado mais próximo que tem aqui da UFES, né? Não quero dizer o nome para não, né? É uma questão. Okay. Mas e eu comecei a observar que todas as pessoas, assim como eu e a minha filha, que estavam comprando eram brancas, e todas as pessoas que estavam empacotando e que estavam como caixas eram negras, todas naquele dia, naquele momento. E aí eu comecei a chorar, né? E aí minha filha perguntou por que eu estava chorando, né? Eu falei porque eu estou vendo aqui, nesse momento, a história acontecendo, né? Eu sou um bandista, eu tenho orgulho da minha religião, de ser uma religião de negros, ser uma religião de resistência que foi perseguida, né? Que foi proibida, né? E que até hoje,
né? Às vezes nós começamos uma semana, eu tenho grupos do WhatsApp de vizinhos que eles dizem assim: mandei uma oração para você, pedindo uma boa semana para você, né? No que eu sempre agradeço, porque para mim sempre fé é algo positivo, mas imagine as reações das pessoas se eu dissesse: eu estou também mandando uma força positiva para que o meu Deus dos caminhos, Exu, abra os caminhos para vocês também. Qual seria a reação das pessoas, né? E o problema não é eu sou branco, né? O problema é que isso é uma coisa colada numa etnia. Uhum. Então, eu concordo com você, eu acho que realmente eu não posso nunca desligar daquela linha vermelha, né? Isso aí. Nós estamos sempre evoluindo. Mas eu acho que assim, nesse momento que a gente está vivendo enclausurados, que é outra coisa que eu fiquei pensando quando você falou, né? Uhum. Quantos quilômetros a gente né, tem a condição de andar hoje pelo mundo inteiro em poucos dias, né? E hoje a gente está trancado alguns quilômetros, porque vai no supermercado, vai na padaria, volta correndo, só quer voltar a percorrer alguns quilômetros 15 dias depois, se possível. Então, eu acho que a gente tem aí um grande desafio, né? Que é manter essa linha vermelha e botar o dedo na ferida, né? E poder enxergar essas questões todas como elas ainda são limitantes. Limitantes. E por isso eu fiz questão de mandar uma mensagem ligada ao Ubuntu, que é africana, da filosofia Muito africana. obrigado. Né? Porque os africanos sempre pensam dessa maneira. Se tiver uma pessoa, né, não sei se você conhece a história, tinha um antropólogo que pegou e estava trabalhando com uma tribo africana e levou uma caixa de bombons para uma tribo de meninos. E ele disse: hoje eu estou indo embora, eu vou me despedir, então eu vou colocar essa caixa numa árvore e vou dizer já. Quando eu disser já, vocês vão correr. E o primeiro que chegar ganha todos os bombons. Quando ele disse já, todos eles deram as mãos e foram andando de mãos dadas até a árvore para pegar a caixa. Ele ficou muito surpreso. Disse: como? Por que vocês teriam... Um teria a chance de ganhar todos. Por que vocês não competiram? Né? Aí eles falaram: tio, Ubuntu. Né? Se um só não tiver, nenhum pode ter. Quer dizer, isso fala de uma etnia que veio para cá escravizada, que continua escravizada até hoje, porque, na verdade, se a gente for a um supermercado de elite, a gente vai encontrar essa separação por raça, né? E que, no entanto, oferece em troca a sua religião, a sua crença e a sua mão aberta. Isso aí. Isso aí. Aí, Paulo, desculpa, Adriano. Adriano, eu lembrei de uma questão. A gente fala em tolerância religiosa também. Tolerância de maneira geral, né? A gente acha que tolerar é simplesmente não reagir, né? Não reagir. Não, eu tolero aquele babaca lá. Né? Ou seja, não é uma questão de comportamento visível, não é uma questão de ato concreto, mas é uma questão daquilo que eu sinto, né? Porque para você ser tolerante, algumas questões, algumas condições têm que ser atingidas primeiro. Primeiro, é impossível você ser tolerante no isolamento. Para você, primeiro, demonstrar tolerância, tem que existir o outro. E a segunda condição, esse outro tem que se opor a você em alguma coisa, né? Então, se existe o outro, mas ele não se opõe a você, então você não tem que ser tolerante. Se você simplesmente não reage, mas também não se mistura e tudo mais, isso não é tolerância, isso é falta de consideração, é separação, é a perda de afinidade. E isso gera a decomposição, como a Abdu'l-Bahá coloca lá. Então, o conceito de tolerância, ele é muito, muito, muito mais profundo daquilo que ensinaram para a gente, daquilo que a gente acha que é, né? Então, a gente passa por esses momentos aí dessa superficialidade, é muito raso a nossa percepção sobre esse tipo de cimento, né, que faz as coisas todas acontecerem, daquilo que é o tema desse bate-papo aqui, que é a construção da paz mundial, unidade e tudo mais. Né? Então, passa por isso sim. Obrigado, Paulo. Adriano. Eu
agradeço. E desculpe ter me Obrigado. estendido muito. Não, não, é isso mesmo. E aí, gente? Posso comentar a outra barreira? Vamos lá. A outra barreira que eu separei aqui é a questão da emancipação da mulher, né? E aí nós temos, né? Olha só, a questão da escravidão que o Adriano estava falando agora, ela foi abolida oficialmente, né? Digamos assim, ela deixou de existir na oficialidade, mas ela continua existindo ainda, né? De maneira, não a escravidão, mas o preconceito, o racismo, de maneira muito velada, muito sutil, mas ainda nós somos vivendo isso aí. E olha que aqui no Brasil a abolição aconteceu há mais de 100 anos atrás. Mas, gente, 100 anos nessa escala toda de evolução humana é muito pouco, né? 100 anos está o quê? 2 gerações de nós. Com certeza alguém aqui já conviveu com alguém, já cruzou com alguém na rua que viveu naquela época, ok? Que sentiu o que era entender que um ser humano ele poderia e deveria ser escravizado porque ele tinha uma cor de pele diferente. Então, nós tivemos essa oportunidade de conviver com pessoas, talvez nossos avós, nossos bisavós, que alguém teve a oportunidade, viveu presencialmente com pessoas que tinham essa mentalidade naquela época, né? Então, ainda é muito cedo para a gente... não estou falando que é o tempo justo, tá, gente? Mas é muito perto ainda, né, da gente. Então, a gente ainda enxerga isso. E quando a gente fala da questão da emancipação da mulher, é mais perto ainda. Porque o Dia Internacional da Mulher, por exemplo, ele é comemorado no dia 8 de março, porque é o dia que mulheres foram queimadas vivas, né, dentro de uma fábrica, porque exigiam o quê? Igualdade de direitos no trabalho, assim como os homens, né? Mesmas condições salariais, desempenho, tudo mais, posição, cargo. Ou seja, elas mereciam a morte porque queriam direitos iguais. Essa era a mentalidade daquela época. Não se concebe mais hoje em dia que a mulher não possa ter cargos, né, que os homens façam, que os homens ocupam, que tem o mesmo nível de salarial. Mas quando você olha a estatística, você percebe que os homens continuam ganhando mais em média do que as mulheres, né? E está mais perto ainda. Mulheres não eram, há poucos anos, 50 anos atrás, por exemplo, países desenvolvidos não acreditavam que as mulheres tinham condição de escolher seus governantes, por isso elas não tinham direito ao voto, só os homens. Isso é ridículo hoje em dia. A gente sabe que as mulheres têm uma força muito grande, né? E estão lá agora ocupando cargos públicos, né? Fazendo uma diferença muito grande, né? Em muitos casos, no mundo inteiro, né? Quando elas foram inseridas, né, de maneira justa, porque elas têm competências até diferentes dos homens, a gente sabe, né? As mulheres têm diferenças de percepção do que percepção dos homens, mas isso é ótimo. Elas complementam, né? Elas complementam. É assim que a gente deve enxergar as diferenças. Viva a diferença, né? Porque através delas que é a nossa força, essa complementaridade vem em função da diferença. Se fosse todo mundo igual, não tinha por que estar discutindo isso aqui agora, né? Por exemplo. Então, essa é uma outra barreira também que impede isso, né? Culturas que insistem em ridicularizar o sexo feminino em função disso, né? De continuar acreditando que isso é. Então, talvez não queiram se ligar com países que pensam diferentes deles, né? Também pode ser um motivo, né? E aí, gente, sobre essa questão da emancipação da mulher. E aí? Algum comentário? Acho que eu vou deixar aqui o próximo para o final, porque ele é mais polêmico. Vamos lá, qualquer coisa. Gente, vocês ficam olhando no chat aí, qualquer coisa, o chat... Não, eu estou vendo aqui, não tem ninguém, não. Não tem falando. Vamos lá. A outra barreira que eu queria falar aqui, talvez seja mais polêmica, é a questão do nacionalismo desenfreado. Eu estou falando de patriotismo, ok? Parece uma palavra bonita, né? Que nos seduz, né? A palavra parece um valor e tudo mais. Sim, eu concordo, né? Bahá'u'lláh diz que o nacionalismo, o patriotismo, ele é um valor, uma característica humana. Só que quando ele é desenfreado, ele é cego, ele deixa de ter a aplicação das características humanas e passa a ter justamente aquela característica nossa de imaturidade, né? Quando eu odeio o argentino, porque eu tenho que odiar o argentino, porque eu sou brasileiro, todo brasileiro odeia argentino. Olha em que nós baseamos a nossa crença, né?
Agora, tudo isso é baseado, né? Todo preconceito é baseado no desconhecimento. A negação é baseada no desconhecimento. Se eu não conheço, como que eu vou gostar de alguma coisa que eu não conheço? É mais fácil eu negar a existência, é mais fácil eu refutar aquilo lá. Então, o desconhecimento, né? Ele é a causa desse fenômeno, dos outros também, né? Da questão do racismo, da questão da intolerância religiosa, da questão desse patriotismo, né? Desenfreado, tá? Então, a gente tem que botar esses dedos na ferida, como o professor Adriano falou aí, porque é o que é necessário. Essa transformação que a gente passa, ela não é uma coisa muito fácil, não. É dura. Ela é dura, né? E é onde entram justamente aqueles princípios espirituais, né, que as religiões trazem para a gente. Num dos comentários, alguém falou lá, né, colocou essa questão, que não acredita que isso tudo seja possível sem o papel das religiões. Né? No plural, tá, gente? Sempre no plural. Tudo aquilo que a religião fez, né? Todas as civilizações que existiram, os valores que fomentaram, que colocaram o cimento daquilo lá, aqueles valores, foram incutidos pela religião predominante lá. A nossa Constituição, a nossa civilização judaico-cristã ocidental, olha o nome dela. Né? Os valores da nossa Constituição são baseados em valores cristãos, por exemplo, que é a religião não oficial, né? Mas é a religião predominante no mundo ocidental. Né? Então, ela é um poderoso, né, aliado nisso aí. E aí, esse documento, ele lista todos esses elementos aí, e ele fala assim, ó, a paz advém de um estado interior apoiado por uma atitude espiritual ou moral. E é principalmente através da evocação dessa atitude que se pode chegar à possibilidade de soluções duradouras. Né? Não tem, gente. O mundo está do jeito que está, não é por falta de aula de português, ou de matemática, ou de inglês, ou de química, ou de física. Né? O mundo está do jeito que está porque a educação, dos moldes que ela existe até hoje, né, ela simplesmente dá conta de atender a uma necessidade material da humanidade. A necessidade espiritual, os sistemas educacionais do mundo ainda estão muito atrasados para poder dar conta disso. Digamos assim, o sistema educacional envolvendo todos os atores que contracenam, né, nessa jogada. A família acredita que a escola vai educar meu filho, então ela delega essa responsabilidade para a escola. E a escola diz, não, o filho tem que ser educado pelos pais. É um jogando para o outro, sendo que, na verdade, o que vale é a tradição africana, né, o Adriano? Né? É necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. Esse conceito tem que ser aplicado lá na nossa legislação, Constituição lá e tudo mais, né, para quem decide as coisas sobre educação no mundo inteiro, não só no nosso país. Né? Porque a gente tem que acabar com essa questão desse jogo de empurra. Uma cidade inteira, um país inteiro, um ambiente todo indivíduo, ele é um educador. Ao cruzar com uma pessoa pela orientação, pela educação, pelo exemplo que ele dá, né? Isso dentro da casa, nas escolas e na rua, em qualquer lugar, no trabalho principalmente. Né? Então, esses valores, né, eles permeiam todos a falta deles, na verdade, né? Permeiam todos esses problemas, todos esses entraves, né, para que a gente chegue a essa paz, essa unidade, e é simplesmente amadurecendo, nos aprofundando nesse tipo de assunto que a gente consegue inverter aquela curva, né, que nós estamos vivendo, ou parece que está assim, né? Mirar, né, o Adriano, na curva vermelha, ascendente, né? Tem que olhar sempre aquela lá e acreditar. Porque a gente sempre perde a esperança. Eu me vendo, eu me corrompo. Né? Isso equivale à corrupção. Ah, não, todo mundo faz assim. Aí tem um ditado argentino, eu falei de Argentina aqui agora. Né? Tem um ditado argentino que diz assim, mal de muitos, consolo de tontos. Ou seja, quando você usa o erro do outro para justificar os seus, você é um tonto, você é um besta, é um bobo. Né? Ou seja, mal de muitos, consolo de tontos. Só os tontos, os tolos, se consolam com os erros dos outros para justificar os seus. Né? Tá lá, ó. Esse documento, nessa mesma sequência, diz assim, ó, existem princípios espirituais ou aquilo a que algumas pessoas chamavam valores humanos,
por meio dos quais se podem encontrar soluções para todos os problemas sociais. Todos. Todo problema que você possa ver, né, na história, nos países, no mundo inteiro, na sua casa, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, na rua, no supermercado, no trânsito, onde você for. Todo tipo de problema ele passa por justamente algum valor desse aí, uma virtude dessa, que deixou de ser empregada quando deveria. Ou faltou tolerância, ou faltou bondade, ou faltou honestidade, ou faltou coragem, ou faltou justiça, né? Todos esses valores aí, a falta deles são causa de tudo isso aí que a gente faz. E a gente trabalha isso de uma maneira tão superficial, tão rasa, né? De vez em quando vem na novela aí um personagem que é o moralista, né? Aquele cara que não se corrompe, é o ético. Ele sai, ele vira notícia, né? Então a nossa percepção de ética e moral não passa de um personagem da novela das 9, por exemplo, né? É pouco, é raso, né? A gente tem que se aprofundar mais nesse tipo de coisa, né? E aí, depender da educação material, do desenvolvimento material, não vai dar conta. Não é ele que vai responder essas questões. Mas tudo aquilo que a religião ela pode oferecer, ela deve oferecer. Infelizmente, muitas delas não oferecem esse tipo de coisa. Elas simplesmente continuam alimentando aquilo que todos vocês falaram da questão do egoísmo, do egocentrismo, do ego. Essa palavra apareceu em quase todos os comentários, né? Então, a religião ela é responsável, né, por nutrir, por pegar toda a percepção espiritual, transcendente, divina, de outro mundo e transformar isso em habilidades práticas de cada indivíduo, de cada religião que ela tem, né? E o ser humano, gente? O ator que atua nesse cenário que nós estamos aqui. E aí, o ser humano é o problema do negócio mesmo? O que vocês acham? Problema e a solução. Ele é o problema e é a solução. E aí, alguém concorda que ele é o problema? Alguém concorda que ele é a solução? Ou discorda que ele é o problema? Ou discorda que ele é a solução? Posso? Vou falar um pouco. Fala. Você primeiro. Primeiro as damas, primeiro a Tânia. Olha só, eu acho que o homem é o problema e a solução, sim. Mas, quando eu penso, né, que muita coisa fica atrapalhada nesse processo evolutivo, é justamente por conta do tempo de cada um, né? Uhum. Essa história do preconceito, né? Eu sou uma pessoa que eu nunca fui preconceituosa, penso eu. Aliás, eu pensava até um tempo atrás. De repente, eu descobri que eu tinha preconceito, sim, sabe? Que bom que você percebeu. Sim, e o meu preconceito era contra, e ainda é um pouco, sabe? As pessoas, se tiver algum evangélico, me perdoa. Mas era contra os evangélicos, apesar de ter um monte de amigo evangélico. Olha que coisa incoerente, né? Tem um monte de amigo evangélico que eu amo de paixão e convivo muito bem. Mas quando um evangélico chega perto de mim, eu já crio estranheza, né? Por conta do discurso deles. E aí depois eu vejo que aquela pessoa, uma pessoa maravilhosa, o que eu preciso, né, para acabar com essa história? É de evolução, né? É o meu tempo. E aí, quando a gente conversa sobre preconceito, eu percebo isso. Todo mundo tem preconceito. Você pode não ter preconceito contra racial, você pode não ter preconceito contra evangélico, mas você tem preconceito com quem tem preconceito. Entendeu? Sim. Então, eu acho que isso precisa ser pensado, né? Quando a pessoa fala assim, é um absurdo ter preconceito. Não é um absurdo, né? Porque quem tem preconceito
ela ainda não chegou no tempo dela de olhar para as pessoas com amor. Entendeu? Eu tenho um exemplo muito interessante, assim, meu filho, ele estudou na UFES e tinha um amigo que veio da África para estudar aqui. Aí ele casou, foi viajar e passou lá na África, vou ver fulano. Ligou para o amigo e foi na casa do amigo almoçar. O filho do amigo, quando chegou na sala que viu meu filho, deu um grito, saiu correndo, porque meu filho era branco. Causou estranheza no menino, né? Ele não era acostumado a ver ali no lugar onde eles moravam. Então, isso precisa ser tolerado, porque faz parte do aporte do preconceito, né? A estranheza, né? Então, eu acho que isso é importante. Quando olhar para uma pessoa que está em preconceito, fala, ele um dia vai evoluir. Porque o ser humano evolui, né? Enquanto a gente tem vida, a lei da impermanência é uma delícia, né? Enquanto a gente tem vida, a gente vai melhorando, graças a Deus. Às vezes a gente não tem nem muito mérito, mas as coisas vão, o universo conspira, né? Para que a gente evolua, né? Então, assim, eu acho que tudo isso, sabe? É onde o homem atrapalha e é onde o homem ajuda a melhorar as coisas, né? É nesse processo evolutivo. Eu acredito muito nessa paz mundial, mas não acredito que ela venha logo, porque quando você olha para o horizonte, né, da humanidade, coloca todo mundo assim, o que você vê, né? Você vê gente de tudo que é jeito. E quando as pessoas, às vezes, por conta de uma crença, elas rejeitam outras, é porque elas querem defender o que elas acreditam, o que elas acham que é importante. Adriano, eu fui umbandista por 8 anos. Eu sou uma buscadora, né? Eu já passei por tudo que é religião que você pode imaginar. Enquanto bandista, eu queria defender aquela crença, sabe? E eu ia de arma na mão para defender. Quando eu fui praticar, eu nasci católica e sou católica e no meio desse tempo de ser católica, eu fui umbandista, mas nunca deixei de ser católica, percebe? E teve um momento que eu participei muito da renovação carismática, eu achava aquilo, eu deslumbrava com aquela revelação de Deus na minha vida. Eu queria que todo mundo experimentasse aquilo, entendeu? Então a gente vai atropelando as pessoas por conta disso e rejeitando algumas coisas que não fazem parte da nossa crença. E por isso, por ter passado por todo esse caminho, eu cheguei à conclusão que a gente vai evoluindo. Hoje em dia, se você me perguntar qual é a minha religião, a minha crença, eu não tenho mais religião, né? Porque eu adoro algumas coisas da Umbanda, do kardecismo, do catolicismo, sabe? Do esoterismo, eu sou muito esotérica, assim, gosto muito dessas coisas de cristal, de reiki, eu sou mestre em reiki. Então, assim, eu fiz Theta Healing, um monte dessas coisas, assim. Eu fico muito encantada com esse mundo espiritual. Acredito em fada, duende, tudo isso, né? Legal, ótimo, ótimo. Acredito nisso tudo. Eu acredito muito em energia e suas formas, né? Ok. Que elas se manifestam nos elementares das plantas, acredito nisso tudo. Eu acho que Deus está lá em cima, mas de lá até aqui é um mundo, né? Exato, é uma imensidão, né? Então, assim, eu acredito nas coisas que acreditar me faz bem. E, assim, muitas vezes no meu processo, eu ajudei muito para que essa paz acontecesse, né? Algumas vezes não, sabe? Algumas vezes eu perdi a estribeira. Mas eu acho, sim, eu acho que é isso, né? Eu acho que o tempo, ele faz com que as coisas aconteçam, entendeu?
por conta desse processo natural. Eu acho que isso é um processo natural, sabe? Ok. Você O universo cai conspira ao favor mesmo, né? A gente viu aqui a questão das religiões, não vieram à toa em cada época, em cada local, não foi à toa, né? A história mostra isso pra gente, é tudo, tem alguém orquestrando tudo isso, né? tem, Chame sim. de Deus, chame de energia, chame do que você quiser, mas que tem uma inteligência superior por trás disso tudo, isso é inegável, né? Sim, Olha lá. acredito nisso. O Paulo queria falar também, Paulo. O que você Fala, queria falar aí pro Paulo. Paulo? Na verdade, eu fico pensando, quando você estava colocando a questão do ser humano, não é? Se é um entrave, um facilitador, e eu não pude deixar de pensar na situação que a gente está vivendo, não é? E o que a gente está vivendo hoje é que a gente tem uma coisa que se chama isolamento social para tentar barrar uma pandemia que está matando milhares de pessoas no mundo, não é? E aí eu estou na minha casa, confinado, eu moro sozinho, não é? Então não vejo quer dizer, eu consegui armar um esquema todinho para conseguir ver meu filho, ver meus netos, dar um abraço neles e voltar para casa, não é? E aí você se depara com uma situação de ver um monte de gente na rua, não é? Sem se preocupar com isso, não é? E aí eu fico pensando, aonde ficou o cuidar de si e cuidar do outro, não é? Porque esse vírus, ele nos obriga necessariamente a cuidar do outro. Se a gente não cuidar do outro, a gente não vai conseguir sair disso. E a gente vê como é que o nosso país está se perdendo completamente, né? Nesse enfrentamento desse grande dilema, né? Que é cuidar do outro. Porque eu preciso cuidar dos meus vizinhos, eu preciso cuidar da minha rua, do meu bairro, né? Para que ele não circule. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque isso a mim está incomodando muito. Tipo assim, eu acho, eu sei, talvez aí a Taninha tenha razão de ter falado, seja um preconceito da minha parte, entendeu? Porque eu fico puto com as pessoas, entendeu? Porque eu não posso colocar a minha cara fora, porque eu posso morrer, porque eu sou grupo de risco, entendeu? E vejo que não tem ninguém, desculpa a palavra, está se danando para qualquer coisa. Então, é uma coisa que a mim me incomoda muito. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu acho meio complicado lidar com isso, sabe? Sim. Vamos lá. Alguém nos comentários, né, que mandaram para a gente lá, a pessoa falou que nós somos marionetes nas mãos de Deus, né? A visão Bahá'í, em parte, concorda com isso, mas em níveis diferentes, porque tem a questão do livre-arbítrio, né? Se nós percebermos todo o mecanismo de formação, de desenvolvimento da humanidade, junto com todo o processo religioso, uma peça fundamental é o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, ele tem que existir para que isso tudo seja verdade, tudo isso funciona. Porque a partir do momento que o livre-arbítrio deixa de existir, né, não tem mérito nem culpa, né? Então, para existir mérito e culpa, né, céu e inferno, chame como quiser, de acordo com a sua religião, a sua tradição religiosa, enfim, essa questão do livre-arbítrio tem que ser absoluta. Então, o livre-arbítrio é uma lei divina. Beleza. Só que é o seguinte, o seu livre-arbítrio, o meu, o de cada um aqui, não interferirá nos planos divinos. Menos ainda, vou dar um exemplo. Faça o que você quiser. Você não vai fazer a Terra girar ao contrário. Você não vai fazer com que o Sol não nasça amanhã. Ok? Essas coisas que estão aí no nosso mundo, no universo, elas estão apontando para isso. Você tem a liberdade para fazer o que você quiser e você vai trazer consequências para você e para os outros, né? Só que isso tudo não fará alterar aquilo que é a grande conspiração, né, Tânia, né, a favor, né, do homem, do ser humano, porque esse é o plano divino, né? Então a gente percebe essa evolução, aqueles altos e baixos lá e tal, que foi causado pelo livre-arbítrio da humanidade, né? Mas de algum momento alguém percebeu isso aconteceu. Então, Paulo, assim, é preconceito? É preconceito. Mas acho que uma forma bem suave da gente entender tudo isso é você ver para aquele irmão seu que está contra a sua opinião, por exemplo, fazendo uma coisa que talvez possa até te matar, né?
mas que ele está exercendo uma característica divina, o livre-arbítrio dele. Né? Ele não está agindo simplesmente porque alguém mandou e ele está agindo contra a vontade dele. Isso é uma evolução. Né? O ser humano, há séculos atrás, né? Décadas atrás, digamos assim, vivia em situações onde ele não tinha escolha. Né? Isso era podado não por Deus, mas por seres humanos. Nenhum ser humano tem o direito de cessar de podar a liberdade de outro ser humano. Né? Então, nessas lutas libertárias que nós tivemos aí ao longo dos séculos, né, a gente tomou gosto pela liberdade. Tudo bem, o conceito de liberdade está distorcido, né? Está distorcido. Mas ele é um sintoma de evolução. Esse egoísmo todo que está desenfreado, talvez, ele seja, sim, um sintoma de evolução. Porque agora eu posso externá-lo. A liberdade de expressão, as notícias falsas, né? Todo esse embate que está e tal, é tudo fruto dessa liberdade que nós conquistamos. Isso é uma conquista. Né? Quer dizer, diga. É uma forma, é uma sugestão minha, tá? Para você poder enxergar isso. Minha cabeça pirou. Entendeu? Por que a minha cabeça pirou? Porque, nesse momento, não é? Eu lembrei de uma frase do Drauzio Varela, um documentário recente que eu vi dele, não é? Que ele falou assim, que esse vírus traz com ele uma coisa muito interessante. Ele coloca na nossa cara toda a miséria do Brasil. Não é? E coloca de tal forma que nós temos que pensar uma outra forma de existir. Isso alguns cientistas vêm chamando a atenção que o mundo que a gente conheceu em janeiro não existe mais. Um outro mundo tem que ser colocado, senão a gente pode até se extinguir como espécie. Eu estou falando... Já estamos vivendo um novo normal. Sim. Então, o que acontece? É que quando a gente fala disso, por exemplo, ele cita isso, ele fala bem assim, olha, colocou na nossa cara os extremos elevados de riqueza e pobreza no Brasil. Não é? Onde a riqueza detém 3% do... Eu não sei exatamente, né? Mas não, detém é bem extremo mesmo. 30% do PIB brasileiro. E 70% das pessoas, 50% pelo menos, vive na miséria, não tem saneamento básico para se cuidar. Então não tem nem água para poder se tratar. Eu moro numa casa, sozinho, não é? Imensa. E tem gente que mora num barraco, onde não tem lugar para, sei lá, é metade da minha sala, entendeu? E moram 8 pessoas. Como é que elas vão se cuidar? Não é? E aí me causa confusão pensar nesse livre-arbítrio, na escolha individual. Como? Porque, por exemplo, eu posso escolher... Tá, beleza, eu posso sair agora por aí, estou com coronavírus aqui, e saio por aí, tossindo na cara de todo mundo, colocando todo mundo, arrotando na cara... E aí, como é que fica, entendeu? Como é que fica a questão do coletivo? Como é que a gente pode equacionar isso? Porque me parece que, nesse momento, a questão ela se complica. Não é? Por exemplo, quando alguns governos têm colocado a questão do lockdown, por exemplo, né? Obrigando as pessoas a ficarem em casa, porque se sabe que até agora a única coisa que a gente tem é isso. Não é? E eu queria ouvir um pouco, você falar um pouco sobre isso, porque a mim ficou meio incomodado. Assim. Paulo, posso fazer uma complementação? Me permite uma parte? Me salva aí, Adriano, por favor. Eu não sei se eu vou salvar ou botar mais na fogueira. Mas eu acho que tem aí, realmente isso que o Paulo está falando, quer dizer, tem uma questão que, se a gente para entender como é que nós nos metemos nessa confusão do coronavírus, assim, tudo indica que foi em função de uma população muito numerosa na China que começa a adotar um modo de vida mais capitalista, né, um comunismo de mercado, digamos, né, e começa a ter uma classe média consumindo, e aí as pessoas não tinham o que comer. E aí o governo, então, libera o consumo de animais silvestres, animais florestais, animais que havia uma proibição. Então, né, se relaxa essa proibição e as pessoas começam a ter mercados vendendo animais silvestres
para consumo, que eram animais que as pessoas não costumavam consumir, né? E a partir disso, do contato do homem com esses animais, a gente interfere na natureza de tal maneira que determinados vírus que eram específicos de algumas espécies têm a possibilidade de fazer a mutação e, pelo contato com outras espécies que estão ali no mercado, acabam produzindo um vírus que faz uma mutação. Então, me parece que isso mostra para a gente que nós temos uma relação com a natureza que a gente está desenvolvendo, que está nos levando, né, do ponto de vista evolutivo, talvez para uma situação muito difícil de sustentabilidade, né? Isso colocado mais o que nós estamos alterando através do nosso modo de vida, em termos dos recursos naturais, extraindo sem nos preocupar, né, com a reposição desses recursos naturais, né, levando a um colapso em termos do aquecimento global, né, a ponto de que, algum tempo atrás, se começou uma campanha para que as pessoas mudassem os seus hábitos e se tornassem buscassem a sustentabilidade, e hoje você sabe que não adianta, não tem como. Se só nós fizermos isso, não vai adiantar. Para reverter as coisas, teria que as indústrias, teria que as empresas que são poluidoras, teria que essa grande quantidade de automóveis circulando, tudo isso ser muito fortemente cerceado. Então, eu fico com a sensação, e eu vou dizer o meu entendimento muito pessoal, de que Deus nos deu uma chance e botou esse vírus dizendo assim: ou vocês mudam a relação de vocês com a natureza, com os recursos naturais, consigo mesmos, só tentando cada vez mais levar vantagem, cada vez mais individualista, cada vez mais despregado do interesse do que acontece com o outro, ou vocês vão entrar nessa rota da extinção. Eu tenho a sensação de que isso é uma chacoalhada muito forte, porque se a gente não mudar, supondo que se encontre uma vacina, supondo que a gente consiga vencer esse problema do coronavírus, mas se a gente não mudar, o colapso do ambiente, ele está aí, na nossa porta já batendo, né? As mudanças ambientais que decorrem disso já estão aí, né? E uma mudança radical no nosso modo de vida e de relação com a natureza, né? Isso sem falar que, se continuar esse tipo de situação, quer dizer, a gente precisa ter uma classe média consumidora para empurrar a economia para cima, então dá tatu, dá morcego, dá qualquer coisa para as pessoas consumirem, porque é melhor isso do que morrer de fome, né? Que foi exatamente isso que levou essa. Então, o que eles dizem assim, vai vir outros vírus, e vão vir outros vírus ainda mais complicados do que esse. A não ser que a gente diga assim, não, eu tenho que aprender a conviver com a natureza, então eu vou abrir mão de algumas coisas, inclusive do individualismo, inclusive dessa coisa de viver só para acumular, né? E aí eu tenho que me preocupar, inclusive, uma renda universal, que as pessoas tenham um mínimo, independente de ter ou não emprego, porque também tem mais esse colapso com a robótica, com a automação, a extinção de cargos de trabalho. Então, acho que nós estamos vivendo uma série de desafios que me parece que assim, Deus disse assim, vão para casa, vai ser dura coisa, mas vocês têm essa chance, mudem as coisas. Porque se vocês não mudarem, a rota, esse vermelho está indo para um lugar não muito bonito. Só uma parte. Eu te amo, Adriano. É recíproco. Okay. O que eu estava querendo dizer, Paulo, com essa questão do livre-arbítrio, é a primeira condição, né? Mas só que esse livre-arbítrio, para que ele possa refletir justamente aquilo de capacidade divina que nós temos, ele tem que ser acompanhado justamente pelo processo de maturidade. A palavra maturidade ela é usada, até nesse documento aqui e tal, para resumir toda aquela história que o ser humano é. Por isso que eu vim falando do ser humano. O ser humano é um ser divino pela visão Bahá'í, né? Ele não é um ser diabólico, que nasceu mal, é intrínseco, é natural do ser humano. Não, pelo contrário. Bahá'u'lláh diz, né, que nós somos joias de inestimável valor, o ser humano, e que tão somente a educação é capaz de extrair essas joias dessa mina rica, né, de joias e transformar isso em algum tipo de benefício para a humanidade como um todo, né? Então, tudo que nós estamos vendo aqui é onde nós chegamos até agora. Então, está muito evidente, né, que digamos assim, a liberdade ela está muito maior do que no passado, que liberdade é um valor.
Só que essa liberdade acompanhada dessa imaturidade traz consequências drásticas. E a gente está, eu não sei dizer se é infortúnio ou se é um privilégio, né? De estar vivendo nesse momento aqui agora. Porque eu gostaria de viver no momento onde a curva estava crescente, né? Quer dizer, a cada ano, a cada década que se passava, eu podia respirar com mais tranquilidade, que eu estava vendo, nossa, então imagina uma mentalidade, uma tranquilidade completamente diferente, né? Mas esse é o momento que a gente está vivendo, tá? Então, encarar dessa forma é usar a transcendência para poder, Paulo, tirar tudo aquilo que é de ruim do nosso coração com relação a isso, né? Essa maturidade que a Tânia falou, de pensar, né? de criticar seus próprios sentimentos com relação a isso. A gente está vivendo um momento também de muito pânico, né? E a gente sabe que muitas dessas pessoas aí estão tendo atitudes infantilíssimas com relação a isso. Isso, na verdade, nada mais é do que uma manifestação inconsciente da negação. Não quer enxergar aquilo porque aquilo é horripilante. Ele não tem capacidade de suportar aquela realidade, né? De maneira inconsciente. O inconsciente transforma isso em comportamento imaturo, infantil, né? Então, é assim que nós somos. Então, todo esse processo de maturidade, ele passa por todos esses canais que o ser humano já conhece, né? Que faz com que ele desenvolva a sua capacidade divina, que já nasce com a gente, né? Só que é como se fosse uma conta no banco, né? De saldo zero. Ó, Deus abriu uma conta dentro de cada um de nós aqui de saldo zero, né? E aí a sociedade, a família, a escola, o trabalho, a rua, o mercado, o trânsito, ele é que vai ali depositando valores, né? E se esses valores não são depositados, a ausência disso é transformada naquilo que a gente entende como problema, como caos, né? Digamos assim. A fé Bahá'í tem uma outra visão sobre isso, sobre essa questão dessa natureza humana. O ser humano, isso já é, digamos assim, mais do que consolidado pela ciência, pela psicologia, pela psiquiatria, que o ser humano ele tem algumas entidades psíquicas, né, que atuam, que fazem ser quem nós somos. E uma delas é o nosso instinto, né, que é inconsciente. Esse instinto, se você pegar, por exemplo, a descrição de Freud, né, que ele fala sobre o instinto, sobre o id, né, se você tira a palavra id e coloca a palavra Satanás, vira um texto religioso. É impressionante essa proximidade desse nosso instinto com aquilo que as religiões dizem que é o demônio, que é o Satanás, que é Mara, né? Enfim. Então, o que significa nos dias de hoje, na maturidade que nós temos, segundo a revelação Bahá'í? Olha, você tem um instinto, que se esse instinto não for domado, ele só traz desgraça para a gente, né? Então, são seres humanos que precisam de, sei lá, de compreensão, muitas vezes, né? de educação, de amor, no final das contas, né? De novo, retornando àquela primeira frase lá, aquele primeiro texto de Abdu'l-Bahá, quando o amor deixa de existir, o resultado é decomposição. E essa decomposição pode acontecer em vários níveis, né? Mas não é porque nós somos maus, é que nós somos vazios, digamos assim, né? Os nossos vazios não foram completos, né? Então, Paulo, é pena, nós temos que sentir, talvez. Oração, muita oração para que essas pessoas possam, porque essas energias emanadas das nossas colocações, nossos momentos de oração, independente da tradição religiosa, elas são fundamentais nesse período de transformação. Tá? Sei lá, cara, é isso que eu acho. Espero que tenha contribuído um pouquinho aí para o seu coração. Percebi que você estava meio chateado com isso. Paulo, posso falar? Vai, Tânia. Paulo, eu assistindo televisão, né, nesse meio tempo aí, eu vendo as pessoas fazerem cesta básica, pedindo um monte de coisa, levando para um monte de gente, eu aqui em casa parada. Eu sempre fui muito de fazer esse tipo de movimento, né? De ajudar as pessoas. E eu aqui, 64 anos, diabética, hipertensa. Falei, gente, que coisa chata, eu não posso fazer nada com minha mãe de 88 anos dentro de casa. Nossa, foi me dando um sentimento de culpa, sabe? Aí eu falei, como que eu posso ajudar? E me veio assim, sabe? Já estou ajudando, né?
A partir do momento que eu estou fazendo por mim, eu estou fazendo pelo outro. Estou dentro de casa, quietinha, fazendo minhas orações, não estou indo à rua colocar ninguém em risco. Eu acho que isso me deu um conforto tão grande, adorei essa ideia. Porque aí eu fiquei assim, eu estou fazendo, eu estou ajudando, porque no momento, né, ser solidário com o outro, a gente que tem restrição de ir à rua e tem que ficar em isolamento, o nosso papel é esse, Paulo, sabe? É ficar quietinho dentro de casa, rezando, se comunicando com as pessoas pelo celular, pelo WhatsApp, e lendo e fazendo o que for possível, né? Porque fazendo isso a gente está colaborando, né? Meu filho, ele positivou, né, para o Covid, quinta-feira. Todos os cuidados do mundo ele toma, porque a esposa dele tem um problema sério de pulmão. Metade do pulmão dela não funciona direito, né? Não funciona, aliás. Então, ele toma todos os cuidados, porque se ela pega um trem desse, o negócio ia ficar feio. A ideia que se tinha, né, era essa. Então, assim, ele é super cuidadoso e ele tem quase toque, sabe? Assim, as coisas dele são tudo muito certinho. E pegou, entendeu? Então, assim, é um trem que a gente tem que ter cuidado. Então, para mim, ajudar o meu próximo, eu tenho que ficar dentro de casa. Eu ficando dentro de casa, eu estou ajudando o meu próximo. Fala, meu amor. Olha só, sabe qual é a minha preocupação? Você acabou de dar para colocar para a minha preocupação é exatamente essa que você acabou de falar. Você falou do teu filho, que tem cultura, que tem quase toque obsessivo, que se cuida. E eu fiquei pensando na grande maioria do nosso povo que não tem água em casa, que não tem como, não tem escolha, vai se ferrar se a gente não fizer alguma coisa. Então, eu acho que eu me sinto e faço, tenho feito, né? Eu estou participando dessa reunião porque acredito nisso, acredito que ao discutir isso a gente produza algum desvio possível, não é? Que nos tire dessa zona de conforto. Eu estou, entre aspas, numa zona de conforto. É difícil, mas eu estou protegido. Eu tenho televisão, eu tenho internet, ninguém entra na minha casa, ninguém sai da minha casa. Mas, e aí, lá fora? Entendeu? Então, eu tenho saído para não sem sair de casa, né? Assim, feito algumas ações, não é? Como psicólogo, estou atendendo virtualmente de graça para um monte de gente, entendeu? Contribuído materialmente para algumas coisas, entendeu? Então, eu acho que é desse movimento que eu acho que eu sinto falta, sabe? E agora, como o Adriano bem falou, a gente está em casa, a gente pode parar, pensar, meditar, fazer uma reflexão profunda acerca do nosso estar nesse planeta. Porque senão esse planeta vai passar como descasso. Vai deixar de existir. Eu não sei se a gente já está na hora. Né? Já estamos. Mas é isso. E assim, gente, a gente está aqui com poucas pessoas, apesar de ter um número bom de pessoas aqui numa conversa. Imagina se a gente estivesse numa sala, né, reunido aqui com todo mundo. É uma boa reunião com bastante gente. Só que a gente tem que pegar esse tipo de coisa também e pensar na nossa responsabilidade com relação enquanto ser humano. Enquanto ser humano que foi criado por Deus, seja Deus o que você queira, o que você acredita que ele seja, se ele é um ser que tem forma, se ele é uma energia, se ele é um motivo pelo qual, tudo bem. Mas, de qualquer forma, eu digo isso porque eu já fui ateu, né? E eu me identificava com o Big Bang, ou seja, o Big Bang deve ter alguma característica, eu devo ter alguma característica do Big Bang, e consegui identificar várias, né? Por exemplo. Essa é uma característica de toda religião promete uma identidade com Deus. Então, nós temos características divinas. Esse é o ser humano é uma criação divina. Somos divinos. Se nós não acreditarmos nisso, a gente não vai ser o que nós temos capacidade de ser. Nós não nascemos igual anjos, que não têm livre-arbítrio, já nascemos prontos, só fazemos aquilo que é divino. Não, nós temos a chance. O sol não tem a chance de escolher nascer amanhã. Ele simplesmente vai nascer. A sua falta de livre-arbítrio faz com que a gente tenha essa certeza.
Agora, quando você decide dizer a verdade, quando você decide ser honesto, quando você decide não pegar uma coisa que não é sua, por mais que você esteja necessitado, eu estou falando talvez até de uma fome extrema, por exemplo, você está sendo simplesmente mais importante, maior do que o próprio Sol, que é o responsável pela manutenção da vida no planeta Terra. Né? Então, quando nós pensamos dessa forma, quando nós transcendemos essa nossa percepção, que pode ser religiosa, mas ela é espiritual de qualquer forma. Uma pessoa pode ser ateísta e pode ser altamente espiritual, como eu conheço várias pessoas. Né? Um nível de espiritualidade gigantesco. Né? Mas tem que perceber as implicações de tudo, dos seus atos. Então, que nós, esse grupinho privilegiado que estamos aqui, grupinho que eu digo que nós somos poucos, né, perto de toda a humanidade, que a gente possa, em algum momento da nossa vida, em qualquer situação, levar o que nós aprendemos aqui hoje nessas nossas discussões, nessas nossas percepções, em falar com o máximo amor com os outros. Porque se nós colocarmos a nossa impaciência, a nossa cara feia, o nosso tom de voz, a gente não é eficaz na nossa comunicação. Né? Então, escutar o outro, olhar nos olhos, né? Fazer uma pergunta que suscite uma reflexão na pessoa, né? É altamente agradável conversar com uma pessoa que faz você refletir, mas não de uma maneira impositiva, de uma maneira violenta. Né? E aí, Tânia, essa questão aí que você falou é o conceito de protagonismo. Porque se eu simplesmente olho a falha dos outros, eu não estou sendo, eu estou culpando, eu estou tirando a responsabilidade de mim, você está cessando, você está fechando a porta da oportunidade que você tem de talvez até resolver um problema. Ah, não, o outro quer... Não. Não, gente. Eu tenho que amar mais. Eu tenho que enxergar que aquela pessoa, por mais, talvez, né, como ela falou da questão talvez uma pessoa fanática, que fanatismo pode ser por futebol, por política, por qualquer coisa, uma característica, né, o fanatismo. Mas se aquela pessoa está tentando te convencer de maneira até violenta, perceba que ela está querendo o seu bem de alguma forma. Né? Tentar enxergar aquilo que é positivo, porque Deus não criou nada que é negativo. Deus não criou nada que não existe. Tudo que Deus criou existe. Deus não criou a escuridão. Deus criou a luz. É quando falta a escuridão, quando falta a luz, aí nós temos escuridão. Né? E aí, essa questão que eu queria chegar na luz aqui também é o seguinte. Se nós temos algum tipo de luz dentro da gente, por exemplo, esse tipo de percepção que eu percebi de todo o grupo, desde os comentários que nós recebemos, o nosso papel não é ficar na luz. Porque eu tenho uma luz aqui, eu tenho a minha lanterna aqui. Para que serve uma lanterna durante o dia? Para nada. Você tem que usar essa característica aonde falta luz. Você tem que levar essa luz aonde falta. Tá? Independente da sua religião, independente do cara, mas tem que ter essa outra percepção também. Né? Saber de determinadas coisas, ter determinadas percepções, não é só uma bênção, uma responsabilidade. Né? De você ir até a escuridão, digamos assim, né, para levar essa luz onde precisa. Mas tudo começa pelo amor. Tá? É isso que esse documento está querendo dizer, né, da promessa da paz mundial. A promessa da paz mundial não é só uma promessa, é inevitável. Okay? Essa promessa é uma promessa divina, portanto, será cumprida. Assim como não tem como não cumprir as leis da natureza. Né? Se você simplesmente descobre como é que a gravidade funciona e como é que a aerodinâmica funciona e você é completamente submisso a ela, você ganha uma liberdade tremenda de inventar um paraquedas, uma asa delta, um avião e se jogar num precipício e sair planando. Quem não conhece a gravidade ou a lei da aerodinâmica, ou quem não a obedece, cai, né? E morre. Ok? Então, essa disciplina, essa percepção, ela passa justamente por essas percepções. Então, senhores, senhoras, senhoritas, bênçãos e responsabilidades. São duas coisas que são sinônimas. Eu acho que para a gente concluir isso aqui, né? Dessa forma, a gente vai ser protagonista, né, Tânia? Né? Protagonista, vai ter o mérito, né, individual aqui de você ter contribuído um pouquinho para que essa paz ela seja alcançada, né, em algum dia. Mas ela pode ser acelerada, não tenha dúvida, tá? Ela só será inevitável. O guardião da fé Bahá'í diz o seguinte: Bahá'ís, se vocês não fizerem o trabalho de vocês, que são as nossas atividades, né, centrais da fé Bahá'í, se vocês não fizerem o papel de vocês,
as pedras o farão. E aí, meu amigo, você vai perder para uma pedra? Né? Não, a gente não vai perder para a pedra, porque nós somos seres divinos. Né? Cássio, Diga. é porque realmente nós estamos avançando no Sim. horário, e eu estou vendo várias pessoas já saindo de mansinho, e a gente vai ter muita oportunidade de conversar em outros momentos. Aliás, nós queremos manter esse encontro semanal, né, com temas justamente assim para vocês participarem e terem essas opiniões. Isso está enriquecendo muito esses nossos encontros. Então, assim, eu queria que Cássio finalizasse e a gente encerrasse e ficassem todos atentos para o próximo encontro que a gente vai. Com certeza vocês vão receber novos convites. Ok. E agradeço desde já a participação de todos. Obrigado, Rosana. Olá. Gente, esse é um assunto gigante, tá? Eu tentei resumir. Eu gostaria só de dar uma palavrinha, Cássio, por favor. Fala, Brandão, por favor. Pessoal, em primeiro lugar, desculpa ter chegado na hora. Eu nunca tinha usado o Zoom e aí devo ter causado assim. A Rosana estava falando e eu estava querendo muito ouvir o que ela estava falando, né? Aí comecei a dar tchau, fazer sinal para vocês aí. Mas é um prazer enorme, né, estar com vocês, mesmo longe. E eu estou, como a maioria de vocês, muita gente sabe, eu moro aqui na Bahia, mas eu nasci espiritualmente aí na comunidade de Vitória, né? E desde então, sempre me sinto muito ligado a vocês aí também, a Vila Velha, tá? Era só isso, e por favor, mandem os convites que eu vou ter uma audiência com o maior prazer. Obrigado. Beleza. Show de bola. Obrigado, Paulo. Obrigado, Brandão. Tô falando Paulo toda hora, que eu falei muito com o Paulo essa semana. Então, gente, o assunto é muito amplo. Porque eu acho que ele não está passando bem, né? Então ele precisou sair. Tá. Acho que ele saiu. Saiu, sim. Saiu. Mas ele mandou um abraço para todos aí do chat. Tá. Beleza. Então, gente, como o assunto é amplo, a gente tocou aqui de maneira geral, tipo aquela linha, né, da evolução resumida e tal. A gente pode tratar dentro desse tema e tal outros temas. Nas reuniões que a gente fez, eu falei o seguinte, né? A gente pode falar de qualquer coisa, porque a revelação Bahá'u'lláh, a fé Bahá'í é para isso, é para a paz mundial. Então, qualquer coisa que eu fale com relação à fé Bahá'í, o entendimento Bahá'í, vai estar ligado com o tema. Só que agora a gente pode pegar um tema específico do qual nós falamos, pensar algumas coisas aqui e fazer agora outros encontros, outros temas baseados nisso, né? Para a gente poder continuar esse caminho de aprofundamento desses temas aí, tá? E aí, Rosana, talvez sugerir aqui para eles, né, pegarem esse mesmo canal onde eles mandaram os comentários, né? Mandar os feedbacks, né? Eu quero saber se o negócio foi bom, o que a gente pode melhorar, por favor, ok? E também essa sugestão de tema, né? Por que não? Pode ser? Beleza. Ok. Então tá. Agradecemos. Né? E realmente a gente gostaria que mantesse essa participação de todos, as ideias, né? Justamente que é convergir essas ideias dos amigos e vamos crescer juntos, né? Vamos crescer juntos, aumentar nosso entendimento juntos e vamos cada vez mais trabalhar por essa paz que todos nós almejamos. Isso aí. Adorei o encontro, mandem convite para mim sempre. E pode convidar seus amigos também, tá? Não pode mandar, pode mandar. Pode espalhar o puderem participar. Espalhar mesmo. Então, gente, uma boa noite, um bom descanso. Boa noite, gente. Obrigado, muito Carlos. Gente, obrigado. Beijo. Coração. Muito obrigado. Eu gostaria Muito obrigado pelo convite. que Deus